Na Alemanha, o governo local afirmou que ainda está disposto a fechar um acordo com o Irã para evitar novos ataques no Oriente Médio. Vamos a Munique, porque o Luca Bassani está por lá, tem mais detalhes e informações aqui para gente. Luca, qual é a proposta que a Alemanha apresenta nesse momento do conflito, hein? Pois é, Nonato, nós vemos que algumas lideranças europeias têm tido algum tipo de discurso diferente, dependendo do caso, mas a mensagem é a mesma, que a resolução para esse conflito aconteça pela via diplomática, pedindo para que os dois beligerantes e também aqueles que representam também os interesses locais de Israel, como os Estados Unidos ou até mesmo o Catar, possam mediar uma solução pacífica para esta problemática que tem se tornado cada vez mais devastadora para a população local desde a última sexta-feira. O ministro das Relações Exteriores aqui da Alemanha, Johann Wadephul, ele deixou claro que a Alemanha defende uma solução negociada com o Irã e que não é necessariamente tarde demais para comparecer à mesa de negociação se as intenções forem sinceras. Ele disse que o Irã poderia, sim, achar uma saída para este conflito através da via diplomática, se comprometendo com um acordo nuclear que fosse satisfatório para todos os países da região e para as demais nações do mundo. Ao mesmo tempo, nós vemos que o presidente francês Emmanuel Macron disse que uma mudança de regime forçada aos iranianos poderia ter repercussões catastróficas, dizendo que isso deveria surgir naturalmente do povo iraniano, que obviamente também tem as suas grandes ressalvas com o governo dos ayatolás, mas não deveria necessariamente seguir uma queda de regime orquestrada pelos Estados Unidos e pelo Estado de Israel. E, por fim, a própria presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, ela diz que a União Europeia pede para ambos os lados buscarem a razão e buscarem a solução mediada deste conflito, mas que é importante, na visão do bloco, que o Irã jamais alcance armas nucleares, porque isso significaria grande instabilidade para todo o mundo, dado o regime que comanda Teherã desde 1979. Então a gente vê que muitas declarações, algumas para um lado, outras para o outro, mas pedindo a paz em todos os casos. Muito obrigado. Luca Bassani atualizando para a gente informações na Europa. E eu já convido aqui para comentar o professor Marcos Vinícius de Freitas, que está com a gente. Professor, tem um ingrediente importante aí que é a questão da confiança, né? Se o Irã vai efetivamente confiar e dizer, não vamos mais fazer o programa nuclear, vai confiar em Israel, assim como Israel não confia no Irã atualmente. Mas, de qualquer modo, outros atores vão aparecendo para tentar uma saída negociada, né, professor? O grande problema, Nonato, é que os próprios europeus têm uma postura dúbia, né? Por um lado, numa semana acusam Israel de genocídio, no outro estão apoiando a ação de Israel contra o Irã. E o próprio chanceler da Alemanha disse que Israel está fazendo o trabalho sujo ali de impedir que o Irã tenha acesso a armas nucleares. Mas a questão é a seguinte também, importante, não é? Se nós pensarmos do ponto de vista estratégico, até para o próprio Irã nessa história toda. Ele é cercado de países nuclearmente armados, então faz sentido até que busque nesta solução um tipo de defesa, se o regime político pretende, como aparenta ser, manter-se no poder por mais tempo. Então existe isso, e existe também a questão energética, né? Porque nós não podemos esquecer que não existe tanta abundância na questão de geração de energia e que muitas vezes são obrigados a usar o petróleo quando o preço do petróleo está elevado. Então a gente vê aí uma situação em que o Irã tem até alguma legitimidade para querer ter um programa nuclear, mas obviamente que a forma como tem levado a questão também gera essas dúvidas, e os europeus não querem ali mais problemas, justamente porque sabem que todo esse tipo de situação gera inconvenientes que pararão na Europa. E um fator importante até, que nós não podemos esquecer, é que necessariamente, Nonato, à medida que houver uma instabilidade política, um colapso do regime, isso vai gerar problemas migratórios, e esses problemas migratórios vão bater na porta da Europa, não vão bater na porta dos Estados Unidos. Eles vão bater na porta dos europeus, e eles vão ser os que vão ter aí de enfrentar também aquele medo histórico que a Europa tem de um processo de islamização, como a gente observa em muitos locais. Então, são dúvidas que as autoridades europeias têm, que têm muitas vezes de adaptar seu discurso em razão da dependência
da defesa com relação aos Estados Unidos, mas também que sacrificam aí os seus interesses no longo prazo e se veem também com esses problemas que são inerentes à instabilidade no Oriente Médio.